E aí, pessoal? De volta agora para falar de futebol, né? Todo mundo sabe das minhas paixões aí pelas divisões de base. Eu joguei na divisão de base aqui do Central, né? Gosto muito, inclusive fiz parte da comissão técnica aqui do Porto, né? Do Sub-15 esse ano. Meu filho, um deles, Renan, jogou na base do Central, né? E meu atual filho joga na base do Porto. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma entrevista, né, que o presidente da federação, Evandro Carvalho, ele concedeu à Rádio Jornal, né, ao pessoal da Rádio Jornal, dizendo que, abre aspas, que ele está falando sobre a reconstrução do futebol pernambucano. E aí eu vou trazer aqui um trecho da fala de Evandro Carvalho, na sequência a gente vai fazer um breve comentário aqui sobre como ele vem tratando a base, ou destratando a base do nosso futebol nos últimos anos. Quando você sai de um status, de uma arrecadação fixa, permanente, perene, gratuita, de 12 a 14 milhões, e você cai para zero, nós tivemos que reconstruir o futebol. E olhe, uma das coisas que eu mais me orgulho é de ter reconstruído esse futebol. O Sport voltou para a Série A, Santa Cruz teve acesso, Náutico teve acesso, o Retrô é uma potência nacional, caiu por uma contingência de futebol, mas é reconhecido não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. E o principal, em 110 anos de futebol, nunca um clube do interior tinha sequer disputado uma final. Comigo, o Retrô disputou 3 finais, o Salgueiro foi campeão do estado, disputou outra final, o Central disputou final. Então isso é um mérito, isso é um boom de crescimento. Pronto, vocês viram aí, né, o que ele chama de reconstrução. Um dado curioso. Matéria do blog do meu amigo Cássio Zirpoli, né, do blog do Cássio, tem aqui o seguinte, essa matéria é de maio desse ano, tá? Então é uma matéria atualizada, que pela 11ª vez consecutiva o balanço da Federação Pernambucana foi lucrativo, tá? Um lucro de 6 milhões de reais de um ano para o outro. Aí eu pergunto, quantos jogadores de base o futebol pernambucano revelou nos últimos anos? Porra, só teve o Pedro Lima do Sport, né, que foi vendido recentemente, mas qual é o apoio da federação para que tenha campeonato de base? Zero. O apoio é zero. Sabe por quê? Sabe quanto custa um jogo hoje de base no futebol pernambucano? As taxas que os times pagam, os clubes pagam de arbitragem, são mais de 2 mil reais quando é o jogo no interior. Quando é o jogo na capital é mais barato um pouco, mas dá quase 2 mil. Aí o clube local ele tem que ter uma ambulância, ele tem que ter um médico, enfim, fora o que paga de salário ao pessoal que trabalha na rouparia, o que paga de salário ao pessoal que trabalha na comissão técnica. E a gente sabe, né, que o apoio à base é praticamente zero. Então por que Evandro Carvalho não ajuda mais o futebol pernambucano, de base? Eu não vou nem entrar no mérito, né, do que estão fazendo com as bases, que só querem jogador alto, forte, né? Enfim, isso é outra discussão. Mas por que não ajuda? Presidente Evandro Carvalho, ajude a base. Nós temos hoje, em Caruaru, praticamente um time que trabalha com a base porque tem empresário ajudando, que comprou o projeto, né? Comprou a ideia do projeto. Mas os clubes ficam sufocados. Por exemplo, o Central esse ano não jogou nenhuma categoria de base. Então, se Evandro Carvalho diz que faz reconstrução do futebol pernambucano, pague as taxas dos clubes. Presidente, tira essas taxas da arbitragem. Se o senhor tira 2 mil e cacetada por jogo, imagine quanto o senhor não iria livrar. Banque as viagens para os clubes. A CBF não banca as viagens para os clubes fazer? Então custava nada, já que imagine se os clubes tivessem esse fôlego de não pagar a taxa de arbitragem, de ter um contrato com uma empresa para ceder as ambulâncias. Para você ter o custo do básico, qual é o básico? Alojar jogadores da região e também, né, ter um suplemento para o atleta, né, ter uma condição de treino, ter um padrão digno. Mas não tem. Muitas vezes é o que acontece. Pais e mães acabam se sacrificando para tentar realizar o sonho do filho. E eles que bancam os projetos. Então falta muita sensibilidade para quem está cuidando do futebol pernambucano na questão da categoria de base. Com um superávit de 6 milhões de reais,
e conseguindo patrocínios para bancar essas viagens e esses custos, imaginem quantos jogadores não seriam revelados e quantos atletas a gente deixaria de trazer para cá pagando caro com garotos e garotas de Pernambuco e da região que poderiam jogar em Náutico, Santa Cruz, Sport, Porto, Central, Maguari, por aí vai. Então, a gente tem times que não conseguem entrar na categoria para disputar as categorias de base porque não tem apoio de Evandro Carvalho, da Federação Pernambucana. Qual é o apoio que a federação dá? Um time, minha gente, o time entrou no Campeonato Pernambucano, ganhou 2 bolas, porra. 2 bolas. Então, assim, os times estão sufocados. Os times estão sufocados porque a federação não apoia a base pernambucana. Tem Campeonato Pernambucano sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Outro erro também. Era para ter campeonato em todas as categorias. Por exemplo, o garoto de 14 não joga na categoria dele porque ele tem que jogar na de 15. O de 16 não joga porque tem que jogar na 17. A gente sabe que um ano faz muita diferença nas categorias. Então, se a federação tivesse o mínimo de sensibilidade para organizar esses campeonatos e para bancar os clubes, a gente teria uma condição muito melhor de revelar jogador e não ser essa agonia que os times passam. Então fica aqui a dica para o presidente Evandro Carvalho, para que ele possa olhar para a base com o melhor carinho. Porque só quem tem dinheiro em Pernambuco para bancar a base é o Retrô. Os times, até Náutico, por exemplo, o Santa Cruz não entrou na categoria sub-13 no Campeonato Pernambucano, porque não tem dinheiro. É uma agonia. Do interior de Caruaru só participou o Porto na categoria sub-13 sub-15, com a categoria sub-13 os pais bancando. Porque não tem dinheiro, então precisa isso ser revisto urgentemente. A federação precisa olhar para as categorias de base, precisa olhar com carinho. Eu acho que isso é uma grande discussão que tem que ser feita para que o Evandro Carvalho possa não só olhar para o futebol profissional e olhar para a base. E tirar essas taxas, presidente. O senhor está matando a base do futebol pernambucano.